Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Elinho, missionário da igreja, já conhecido por muitos de vocês, e esse é um domingo especial. Nós estamos começando o mês de outubro, onde nós vamos comemorar aí o mês da criançada. E hoje nós vamos falar um pouquinho de missões para você, e a minha esposa depois vai falar também. Mas antes eu quero convidar você a viajar por alguns países por onde eu já passei. Prepara aí! Eu já estou preparado, estou com o meu travesseiro para a gente dormir um pouquinho, que às vezes a viagem é longa. Minha mochila já está nas costas, consegui uma mala aqui para pôr minhas coisas e nós vamos viajar por alguns países. E você vai conhecer um pouquinho também, né, da cultura desses países. Vem comigo, tá certo? Olha, o primeiro lugar que eu quero falar para você é o continente africano. A gente faz uma confusão, né? A gente acha que na África, olha aqui o continente africano, a gente acha que a África é um país, e não é. A África é um continente de 47 países. E eu tive o privilégio já de ir em alguns desses países. Sabe, o primeiro país que eu fui lá na África, na verdade, era uma ilha. Era a ilha de São Tomé e Príncipe. Você consegue ver aqui? Ilha, bem aqui, ó. Deixa eu ver, cadê São Tomé e Príncipe? Aí, foi nessa ilha, quando eu fui pela primeira vez na África. Deus me levou lá um tempinho atrás e eles são tão felizes, né? Tem umas roupas bonitas como essa aqui, ó, que eu estou vestindo agora, né? E lá a gente aprendeu tantas coisas. Sabia que quando a gente é missionário, a gente vai para as nações, mas a gente vai para falar de Jesus, com certeza. Mas a gente vai também para aprender muitas coisas deles. Lá em São Tomé e Príncipe, né? Já ia falar lá na África, né? Como se fosse um país. Não, São Tomé e Príncipe, eles têm uma cultura muito legal. Eles louvam a Deus com as histórias deles. Muitas das canções que eles cantam na igreja é sobre o que Deus fez na vida deles. É um pouco diferente, né? Que a gente canta música, a gente conhece há muito tempo, a gente canta música traduzida, não é verdade? Mas lá eles cantam louvores a Deus, contando como que Deus abençoou eles, como que eles conheceram Jesus. E eu não sou um cantor não, mas eu quero cantar para vocês uma música que eu aprendi lá há muito tempo atrás, que uma senhora escreveu. Ela cantava assim, ó: Gabacutu se pambatende palavra desu, pena chine minacuname se pambefae, gabe, gabe, gabe. Pena chine minacuname se pambefae. Ela está cantando a história dela. Ela está dizendo que ela aceitou Jesus, que ela conheceu a Deus e que ela quer ir para o culto. Ela quer ir para o culto para aprender a palavra de Deus. Mas as filhas delas não queriam que ela fosse para a igreja, porque em muitos lugares da África, muitas pessoas seguem outras religiões e elas não conhecem a Jesus. E quando alguém da sua família conhece a Jesus, eles até chegam a expulsar essas pessoas da casa deles. E aí as filhas dessa senhora não queriam que ela fosse para a igreja. Então ela fez essa canção dizendo assim, ó: Gabacutu sepam batender palavra desso. Eu vou para culto sim, para aprender a palavra de Deus. Ainda que as minhas filhas não queiram que eu vá, gabe, gabe, eu vou para a igreja aprender a palavra de Deus. E é tão lindo, sabe, ver Deus agindo no continente africano. As crianças, né, ali, que a gente conhece, que a gente vai falar de Jesus, sabe, elas são tão alegres, são tão felizes, e elas têm tão pouco. E Jesus é a nossa alegria, não é verdade? Jesus é a nossa alegria, né? Você pensa, até eu também às vezes penso que para eu ser alegre eu tenho que ter um smartphone, eu tenho que comer no McDonald's, eu tenho que ir para o shopping, eu tenho que ir para o cinema, eu tenho que ter uma roupa chique, isso vai me trazer alegria. E não é verdade. Se você tiver oportunidade de ir ali na África, em algum país da África, você vai ver que a gente precisa de muito pouco para ser feliz. A gente precisa de Jesus, que não é muito pouco, né? Mas Ele é tudo na nossa vida. Então a África é um continente apaixonante, com 47 países, esperando por mim e por você. Que tal você nessa manhã falar: Deus, me dá um país da África para eu orar, quem sabe para eu ir como missionário? Salmo 2,8 fala: pede-me e eu te darei as nações por herança. Quero te convidar a pedir, não só um país da África, do mundo todo, e Ele vai te dar.
não importa a idade que você tenha, tá certo? Vamos voltar para a nossa viagem? Vamos voltar para a nossa viagem então, vamos lá, eu vou pegar aqui o meu travesseiro, porque nós vamos sair da África agora, e vou pegar aqui a minha mochila, tá pesadinha, e a minha malinha, e vamos que vamos viajar por esse mundo de meu Deus. Olha como as nações, né? A palavra de Deus fala que Deus ama as nações, Ele amou o mundo todo e mandou Jesus morrer por eles. Para onde nós vamos agora? Olha que nós vamos para o país mais populoso do mundo, lá na China. A China é o país mais populoso do mundo e é um dos países que mais perseguem os cristãos. Sabia que lá você não pode ser cristão, lá não pode falar de Jesus, sabe? Tem lugares lá que nunca ouviram de Jesus, sabe? E agora, já estou vestido de chinês, né? Eu estive na China por 2 vezes. Deus me levou para cá, Deus me levou para cá, né? Eu viajei à China e conheci os nossos irmãos de lá. E tivemos o privilégio de ir numa vila, lá nas montanhas. E as pessoas sabiam, de alguma maneira, que nós éramos cristãos. E sabe o que elas faziam da janela? Eles chamavam a gente para orar para eles. Vem orar por nós, porque lá atrás eles ouviram de Jesus, nessa tribo, né? Nessa vila em especial. Já tinham ido missionários muitos anos atrás. Mas como eles não podem se reunir, eles não podem ter a Bíblia, é tudo muito secreto. Eles acabam perdendo a fé, sabe? Muitos. Eu sei que tem muitas igrejas que estão firmes, mas nesse lugar onde a gente foi, as pessoas tinham meio que abandonado. Mas quando viram a gente, chamava da janela para a gente orar, e a gente orava por eles. E a gente, né, meio fantasiado de turista, né, para ninguém identificar a gente como missionários, a gente louvava nas ruas, a gente orava pelas pessoas. Foi muito legal uma vez que a gente foi numa escola ensinar inglês para as crianças. E aí a professora, a diretora estava vendo e a gente ensinando tudo, só que no finalzinho, sem a gente perceber, nós falamos Jesus, nós falamos Jesus. Aí a diretora veio para mim e falou: aqui a gente não pode, é proibido mesmo falar de Jesus para as pessoas menores de 18 anos, ou seja, as crianças, os adolescentes, né? E lá na China, apesar de tudo isso, né, de toda a perseguição, sabe? Lá na China, apesar de serem proibidos de falar de Jesus, a igreja cresce, tem milhões e milhões de crentes. São igrejas subterrâneas, igrejas escondidas. Eu fui numa, mas sabe que a igreja escondida não é assim escondida na terra como a gente pensa, subterrânea nas cavernas. São igrejas até em apartamentos, mas são igrejas diferentes. Eles reúnem com pouquinha gente na casa das pessoas, com muita comida. Sabe por quê? Se chegar algum da polícia, alguém do governo, eles falam: nós estamos tendo uma festa, nós estamos comendo e celebrando. Sabia? Eu tenho uma amiga que foi missionária na China muitos anos atrás. E aí ela tinha um grupo de 8 pessoas que iam na casa dela, né, aprender de Jesus. Mas uma era espiã. E aí ela teve que desfazer o grupo dela. Ela não foi presa nem nada, mas ela teve que desfazer o grupo dela. A China é um lugar, é uma nação que precisa muito das nossas orações, né? Conto com as suas orações. E quem sabe você também pode ser um missionáriozinho na China. Sabe como você pode? Aí a garotada que gosta de futebol. Sabia que muitos missionários do Brasil estão na China jogando bola, abrindo escola de futebol, porque eles amam o futebol. E através dessa estratégia a gente vai alcançando as pessoas. Lá na China tem igrejas diferentes, são igrejas que eles chamam de igreja empresa. Como é assim? Não pode, né, abrir uma igreja, um templo. Então você abre um restaurante, você abre uma padaria, você abre uma escolinha de futebol. E aí com seu testemunho você vai falando de Jesus para todo mundo lá. Tá certo? A China também é apaixonante. Gostei muito de ter conhecido a China. Vamos nos preparar para uma outra viagem? Vamos ver para onde que Deus vai nos levar?
né? Eu já tive em alguns países da Europa também, né? Mas também eu já tive num país... não, esse aqui eu não tive não. Esse aqui, garotada, eu quero ir para esse país. Deixa eu ver aqui. Pera aí um pouquinho. Vamos ver se você consegue ver qual o país que eu estou falando. Esse aqui, na verdade, eu não fui ainda, mas tenho muita vontade de ir. Eu e a minha esposa Ramona queremos nos próximos anos ir lá, sabe? Vamos ver que país é esse. É um país pequenininho, é um dos países mais novos do mundo, que é o Timor-Leste. Ganhei essa camisa de lá. Olha a camisa florida, bonita, né? Esse país eu não fui não, mas esse país é um que está no meu coração e da minha esposa para a gente ir. Os missionários lá também trabalham com a garotada. É um país que a língua portuguesa é a língua deles, mas eles não aprenderam, porque até pouco tempo eles eram colônia da Indonésia, então eles falavam a língua da Indonésia. Então nós precisamos de muitos professores que amam a Deus, né, que possam ir lá para o Timor-Leste para falar português e ensinar português para a garotada, porque eles não falam a língua deles, sabe? Eles não falam a língua do país deles. Eles precisam aprender e tem uma oportunidade tremenda no Timor-Leste para você poder falar de Jesus. Sabia que uma vez teve um acampamento de criança aqui perto do Timor-Leste, que é perto da Indonésia, era numa ilha ali. E sabe o que aconteceu? Chegaram alguns homens maus e eles quiseram, sabe, prender as crianças, os adolescentes que estavam nesse acampamento. Lembra o acampamento de carnaval? Foi tão legal, né? Então, era um acampamento tipo aquele, era o acampamento Exército de Deus. Mas aí, as crianças correram, os adolescentes, todo mundo correu para fugir deles e Deus guardou tanto. Tem um menino que conta para nós que ele subiu numa árvore bem alta e ventava muito, mas ele sentiu uma mão bem grande assim, segurando ele e ele não caiu. E ele fala que é a mão de Deus que segurou ele lá. Ele ficou lá escondidinho. E depois outro grupo caiu no mar e estava nadando para fugir. E aí veio um vento muito forte, empurrou eles. Eles foram parar noutra praia e foram salvos. Deus salvou aquelas crianças, porque Deus ama as crianças de todas as nações, né? E o Timor-Leste é um país pequenininho, mas que precisa conhecer Jesus também. Você não quer ir com eles? Você não quer ir lá? Abre o seu coração, começa a orar a Deus. E quando você crescer, você pode se preparar e você pode ir. Mas enquanto isso não acontece, você pode orar, pedir a Deus para abençoar todas as crianças do Timor-Leste. Vamos para outro lugar? Agora saindo da Ásia, né? E vamos lá para o outro lado desse mapa. Vamos chegar aqui, nesse lugar. Eu nem trouxe a minha mala, deixa eu buscar a minha mala. Né? E nós vamos para um país que muita gente conhece. Olha que país grandão. E que muita gente acha que eles já conhecem a Jesus, que eles não precisam de Jesus. Mas sabe, eu vivi lá 3 anos e com certeza eles são um povo, né, que precisa muito de Deus. Apesar que lá fala de liberdade, mas é tão difícil falar de Jesus lá. Uma vez a gente estava na praça fazendo evangelismo, uns jovens começaram a pular, sabe, no meio da gente. Os jovens começaram a falar: louvem Satanás, louvem Satanás. Eu nunca tinha visto isso. Em todos os países que eu fui, eu nunca vi ninguém falar isso: louvem Satanás, louvem Satanás. Mas aí, lá nos Estados Unidos,